A usinagem é todo o processo de fabricação pelo qual o formato de uma peça é modificado pela remoção progressiva de cavacos ou aparas de material. Essas brutas feitas por fundição e forjamento passam por operações de usinagem para adquirirem forma, acabamento e as dimensões desejadas, né? Não é verdade. E para isso, a ferramenta em forma de cunha é adequada para esse tipo de trabalho. Aqui, ó. Tá vendo que ela ficou meio azulada? Por que será que a broca ficou azulada? Lucro. É esse o objetivo de toda empresa que produz alguma coisa. E num mundo super competitivo como o nosso, para ter lucro é preciso produzir bem e barato. Mas para produzir bem e barato, não basta ter bons funcionários, boas instalações e maquinário moderno. Além de tudo isso, é fundamental ter conhecimento tecnológico. Usinar peças como essas aqui não é uma coisa que se faça assim do nada, sem a tecnologia do saber fazer. Pelo contrário, para obter um produto de qualidade, muitos dados técnicos são considerados antes e durante a usinagem. Por exemplo, por que essa broca aqui ficou azulada? Esses dados são o que na mecânica nós chamamos de parâmetros de corte. Os parâmetros de corte nada mais são que grandezas numéricas que representam os valores de deslocamento da ferramenta ou da peça. Quer dizer, o jeito que elas se movimentam uma em relação à outra. São valores que dependem do tipo de trabalho que vai ser executado, do material a ser usinado e, é claro, do material da ferramenta. Isso é muito importante pelo seguinte: para aproveitar ao máximo os recursos de uma máquina-ferramenta, é preciso conhecer os parâmetros de corte mais adequados para a usinagem em questão. Só assim é possível obter um bom resultado. No processo de usinagem, o operador deve considerar principalmente dois parâmetros de corte: a velocidade de corte, ou VC, e o avanço, identificado pelas letras S ou F. Existem muitos outros parâmetros, além da velocidade de corte e do avanço. Eles são tecnicamente mais complexos e são usados na engenharia de produção. Existe, por exemplo, o parâmetro profundidade de corte, que indica o quanto a ferramenta vai penetrar na peça, ou seja, quanto de material precisa ser removido. Tem também a área de corte, que é o valor que indica a área a ser desbastada. Existem ainda a pressão específica de corte, ou KS, força de corte, ou FC, e potência de corte, ou PC. Os parâmetros de corte dependem do tipo de operação, se é uma furação, um torneamento, etc. Do material a ser usinado, se é aço, ferro fundido ou outro metal, do tipo de máquina-ferramenta, um torno, uma fresadora ou outras. E depende também, é claro, da ferramenta, a sua geometria, o material. É velocidade de corte. Que o corte de materiais é muito parecido com o corte de uma fatia de pão. Repare que para cortar o pão, a faca é movimentada para frente e para trás, e a cada passada ela penetra um pouco mais no pão até a obtenção da fatia, pois na usinagem é mais ou menos isso que acontece. A movimentação da peça ou da ferramenta depende da operação. Às vezes, é a superfície da peça que se movimenta em relação à ferramenta. Outras vezes, é a ferramenta que se movimenta em relação à superfície da peça. Nos dois casos, o resultado é o chamado corte. Mas o importante é que qualquer que seja a movimentação e a operação de usinagem em questão, para obter o máximo rendimento, é necessário uma velocidade de corte adequada. Neste exemplo, temos uma peça cilíndrica em rotação. Quando a ferramenta toca a peça em rotação, o relógio começa a marcar o tempo. Agora, medimos o espaço percorrido e o tempo gasto. Esta relação de espaço sobre tempo com que a ferramenta executa o corte é o que chamamos de velocidade de corte. Vários fatores influenciam a velocidade de corte. Por exemplo, o tipo de operação, o material da peça a ser usinada e o material da ferramenta, e outros mais, como as condições de refrigeração e da máquina. A velocidade de corte para cada caso de usinagem pode ser encontrada em tabelas, e é a partir dessa velocidade de corte que se calcula a RPM, ou seja, o número de rotações que a peça ou a ferramenta realiza por minuto. Com o valor da velocidade de corte, a gente calcula também o GPM, quer dizer,
o número de movimentos retilíneos que a peça ou a ferramenta faz por minuto. Tanto a RPM como o GPM devem ser regulados na hora da usinagem. A dúvida que fica agora é a seguinte: o que será que aconteceria com a peça e com as ferramentas se a gente escolhesse uma velocidade de corte inadequada? Você quer saber? Uma velocidade de corte maior provoca superaquecimento da ferramenta e da peça. Isso significa danos tanto para a peça como para a ferramenta. Já uma velocidade menor pode provocar travamento e quebra da ferramenta e inutilização da peça usinada. No caso do torno, o avanço é a distância que a ferramenta percorre cortando a peça a cada giro que essa peça dá. Vejam de novo. No caso de um aplanamento, o avanço é a distância que a peça se desloca a cada golpe da ferramenta. Os valores do avanço também são encontrados em tabelas como as desses catálogos dos fabricantes de ferramentas. Olha só, para variar, os valores têm a ver com o material a ser usinado, a ferramenta e a operação. É preciso que a ferramenta seja mais dura que o material da peça. Mais um detalhe. Os parâmetros têm que estar certinhos para que o cavaco se desprenda corretamente, permitindo as dimensões e o acabamento desejado. Tem o cavaco em fita, o cavaco helicoidal, o cavaco espiral e o cavaco em lascas ou pedaços. Para quem tem prática, só pelo formato do cavaco dá para saber se a gente usou a ferramenta certa e os parâmetros de corte adequados. Bom, a ferramenta penetra na peça, prendendo contra a superfície de saída da ferramenta uma pequena porção de material. Então, esse material recalcado sofre uma deformação plástica, que vai aumentando à medida que a peça e a ferramenta se movimentam, até que ocorre o cisalhamento. Com a continuação do corte, tem início a formação do cavaco. Então, logo ele se forma, precisa ser dispensado. Isso porque o cavaco pode provocar danos na ferramenta ou na superfície da peça usinada. O cavaco do tipo contínuo, por exemplo, pode até mesmo provocar acidentes. Além disso, prejudica o corte, provoca a quebra da aresta de corte, dificulta a refrigeração direcionada, causa desperdício de fluido de corte, dificulta o transporte, prejudica o acabamento. Bom, e para evitar tudo isso que existe o quebra-cavaco. Os tipos mais comuns de quebra-cavaco são esses: usinado na própria ferramenta. Olha, o quebra-cavaco é esse rebaixo aqui. Tem também o quebra-cavaco fixado mecanicamente à ferramenta e o quebra-cavaco em pastilha sinterizada. Ele simplesmente impede o caminho, fazendo com que o cavaco se encrespe, e com isso ele acaba se quebrando a intervalos regulares.